Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Primeiro dia da última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, jogos acontecendo simultaneamente dentro de cada chave. Então vamos nos ater às partidas dos dois brasileiros que tiveram em campo e que agora inclusive se enfrentarão nas oitavas de final. Já vai deixando aí o like, a inscrição, o hype se possível, compartilhem o conteúdo e deixe o feedback de vocês nos comentários, assim como suas impressões sobre esses jogos, beleza? Vou começar então pelo grupo B, os jogos que aconteceram primeiro nessa segunda-feira. Atlético de Madrid 1, Botafogo 0. Jogo em que o Botafogo poderia perder até de 2 gols de diferença, o que naturalmente chamou o Atlético para o seu campo de defesa. O time do Renato Paiva precisava resistir bem ao ímpeto ofensivo do adversário, que foi para cima. Não é um time que, historicamente, costumeiramente, prefira propor o jogo, mas precisava por uma questão de tabela, de sobrevivência. Eles precisavam de gols, finalizaram 23 vezes o jogo inteiro, 5 no alvo. O Botafogo teve pelo menos 2 chances de marcar o gol primeiro, uma claríssima no primeiro tempo com o Savarino, num contra-ataque, mas ele acaba batendo fraco e rasteiro. Acho que se ele levanta a cabeça, ele consegue enxergar o Oblak tentando sair para fechar o ângulo e tenta meter aquela bola curva no alto para tentar ter mais assertividade, tirar do goleiro e ter mais chance ali de abrir o placar. E uma já no fim do jogo com o Igor, depois de escorar de primeiro um passe do Cuiabano, que entrou no segundo tempo. O gol do Atlético só sai aos 87 minutos, com o Griezmann recebendo um cruzamento sozinho nas costas da defesa, que estava protegendo ali a direita da área. Acabaram abandonando o francês ali sem marcação. E apesar do gol ter saído tarde, o Botafogo correu outros riscos na partida. O Barbosa, num todo, fez um bom jogo, mas às vezes ele se empolgava, tentava sair jogando, ou ele saía da primeira linha, para poder dar o bote, demorava para voltar, acabava deixando ali alguns buracos na defesa. No primeiro tempo, o Atlético reclama um pênalti, de um pisão do Gregore, mas no lance anterior ali, o Sorloth empurra o Jair, faz falta de ataque, o VAR chama o árbitro para conferir e ele marca a infração dos colchoneiros, antes de uma eventual ali penalidade cometida pelo Gregore. E falando no Gregore, o volante tomou o segundo cartão amarelo na competição, está fora das oitavas de final, suspenso. Outros comentários sobre o jogo, o volante Nilton, que entrou no lugar do Alan, e o meia Montoro, que entra no lugar do Savarino, entraram muito bem na partida, especialmente o Montoro, além de lembrar muito o Almada na condução da bola, nos dribles, ele segura muito bem a posse. É um nome para pensar com carinho em titularidade no futuro, especialmente quando o Mundial acabar. Para esse jogo, essa próxima fase, oitavas de final, em não ter o Gregore, se quisesse manter esse sistema com 3 meio-campistas, o Nilton eu acho que se candidata a uma vaga como titular. Se o Paiva quiser voltar para o 4-4-2, que ele tinha achado, e achado bem, no Brasileiro, e começa o Mundial utilizando, ele só altera esse sistema tático ali para pegar esses dois adversários europeus, ele poderia pensar tanto no Montoro, aberto pela esquerda, ou até o Cuiabano, jogando por ali, como estava jogando no Brasileiro. Eu acho que ainda falta velocidade para o Botafogo, principalmente para poder ter mais poder de contra-ataque, opções ali de drible, de quebra-linha, de jogada individual. Acho que ainda falta isso um pouco no elenco do Botafogo. O Arthur não é esse cara, o Savarino não é esse cara. As outras opções ali que o Botafogo tem no elenco, o Matheus não tá bem, As últimas partidas que ele fez pelo Botafogo antes de se lesionar não foram boas nesse ano. O Natan também não é um cara que teve ali uma grande sequência para se provar um cara confiável, ainda não entrou em nenhum jogo no Mundial. O Correa é um jogador mais de área, então ele também não é essa opção de velocidade. O Jefinho ficou no Brasil, porque mais uma vez está lesionado, então o Botafogo ainda carece de um jogador dessa posição. Isso pode fazer muita falta nesse tipo de contexto de jogo, em que o time passa a maior parte do tempo se defendendo e tem que apostar tudo no contra-ataque. O Igor Jesus é rápido, mas ainda assim é um centroavante. É um jogador de passadas largas, é um jogador pesado, é um jogador de muita luta, muita força física. É difícil tirar a bola do Igor Jesus quando ele arranca de frente para o gol, mas não é um jogador de drible, de jogada individual. Talvez isso ainda falte no elenco do Botafogo, beleza?
O Alvinegro acabou se classificando em segundo, já que o PSG também venceu o Seattle por 2-0, e aí nos critérios de desempate acabou ficando com a primeira colocação. O Botafogo então avança em segundo no grupo B, o que já é, assim, um feito e tanto, né, para quem projetava, inclusive eu, que o Botafogo talvez não pudesse nem passar da primeira fase, porque teria muita dificuldade contra esses adversários europeus. Vence o PSG, perde para o Atlético num jogo em que poderia perder por esse placar, obviamente. Fez um jogo duro mais uma vez, então fica ali uma ótima impressão, né, do Botafogo na primeira fase. Vai com moral para as oitavas de final, beleza? Agora vamos falar do grupo A, porque os jogos da noite foram desse grupo. Vamos falar então sobre Palmeiras e Inter Miami. 2-2, né? Um jogo cujo resultado terminou muito melhor para o Palmeiras do que o desempenho. O Palmeiras não foi bem, em algum momento chegou a temer a vaga, haja visto a loucura que estava sendo Al Ahly e Porto. No segundo tempo, o Miami, que estava jogando com a proposta de contra-ataque, chegou a colocar o Palmeiras na roda, né, quando passou a ter mais posse de bola no campo de ataque. Abriu 2-0, primeiro num gol de contragolpe, né, no primeiro tempo, com o Allende, que é o jogador do ataque ali que mais corre, ele que vem de uma segunda linha. E o outro na jogada individual ali do Suárez no segundo tempo, que é impressionante, né? Ele que não tem mais a mesma velocidade do auge, sem joelho. Acho que desde o tempo que ele estava no Brasil, a gente já via essas limitações físicas do fim da carreira do Suárez. E mesmo assim ele tirou aquele coelho da cartola, marcou aquele golaço. Eu admito aqui, àquela altura, o Miami estava se classificando em primeiro e seria o adversário do Botafogo. Aquele gol do Suárez me deu péssimas lembranças, mas enfim. O Palmeiras conseguiu impressionantemente se recuperar no jogo, empatar a partida com gols do Paulinho e do Maurício. Foram 20 finalizações do Palmeiras no jogo, com apenas 46% de posse de bola. E o Inter Miami, que jogou melhor, com mais posse, finalizou apenas 8. Vale pela classificação, vale pela manutenção da liderança e principalmente pelo poder de reação que o time mostrou depois de fazer sua pior exibição nesse Mundial. Eu acho que a torcida alviverde concorda comigo. Quando o jogo chegou a estar 2-0 para o Miami, inclusive, Porto e Al Ahly estavam empatando em 3-3, no jogo em que os egípcios se colocavam na frente do placar, os portugueses perseguiam o empate. Foi assim o jogo inteiro. 1-0, 1-1, 2-1 para o Al Ahly, 2-2, 3-2 para o Al Ahly, 3-3. E o placar do jogo final, né? O jogo terminou em 4-4. Caso o Porto tivesse conseguido a virada, o Palmeiras, com a derrota por 2 de diferença, estaria fora da zona de classificação. Mas o grupo terminou do jeito que começou, né? 2 empates. O Inter Miami enfrentará o PSG nas oitavas, porque se classificou em segundo. E teremos esse terceiro capítulo aí da trilogia dessa rivalidade moderna entre Palmeiras e Botafogo. A boa notícia? Ao menos um brasileiro estará garantido nas quartas de final. A má notícia? Um deles será eliminado. Minha opinião de torcedor? Pô, mané, eu vou ficar muito puto, cara, caso seja eliminado por um time que eu enfrento todo ano, depois de passar num grupo com 2 europeus, ganhar do atual vencedor da Champions League, né? Então seria bem frustrante nesse caso. Inclusive, nesse caso, eu até preferia enfrentar o Miami, mesmo com o Messi, com o Suárez, mas, enfim, cara, Mundial não tem jogo fácil, vai ser uma pedreira atrás da outra. Acho que se consegue também a classificação nesse contexto, se enche de moral mais ainda, né, para umas quartas de final. Com certeza o time vai se motivar bastante, vai ter um outro clima ali de final, porque de fato é uma final, né, se perder tá fora. Mas eu acho que depois de conseguir a classificação da forma que foi, eu não coloco o favoritismo para o Palmeiras de forma tão destacada, não. Eu acho que o Palmeiras tem mais profundidade de elenco, o Palmeiras tem um trabalho a muito maior longo prazo, mas o Palmeiras não apresentou mais futebol ou mais contundência, nem nos resultados, nem no desempenho, do que o Botafogo na competição. Ainda assim, eu prego muito respeito ao Palmeiras. Repetindo, eu como torcedor não queria enfrentar o Palmeiras, tá? Eu preferia enfrentar o Miami, até o Porto, né, se fosse o caso. Mas, enfim, não tem para onde correr, não tem jogo fácil, é a Copa do Mundo de clubes, né? Então, nós vamos ter aí um dos grandes jogos aí desse ano, e é claro que a gente vai, dos últimos anos, né? Uma das maiores rivalidades aí dos últimos tempos, é claro que a gente vai estar aqui para acompanhar
e repercutir esse jogaço. Em 2023, no Ceará Nacional, deu Verdão. Em 2024, na revanche nacional e também em âmbito continental, deu Fogão. E agora, num palco global, numa oitava de final de Copa do Mundo de Clubes, quem leva melhor? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal. E até a próxima!